Olá, meu nome é Gabriela Neiser Schiffer. Olá, meu nome é Gabriela Claus da Silva e somos acadêmicas do curso de Agronomia da UNOESC, campus aproximado de São José do Cedro. Hoje iremos falar sobre a relação entre aquecimento global e agricultura. Mas para começar, o que é aquecimento global? Aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta devido a práticas humanas. A principal causa desse problema climático é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, como a poluição, as queimadas e o desmatamento. A agricultura contribui para o aquecimento global quando se faz mau uso e degradação das pastagens, uso de sistemas de produção que revolvem o solo, desmatamento e queima da vegetação, queima da cana-de-açúcar para a colheita, uso excessivo de máquinas movidas por combustíveis fósseis, uso maciço de fertilizantes nitrogenados, que demandam grande quantidade de energia para sua produção, e emissão de metano em campos de arroz irrigado por inundação e pela fermentação de foragens de baixa qualidade no rumen de bovinos. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, as previsões para o século XXI é o aumento de 1 a 4 graus Celsius na temperatura média do planeta, sendo que esse aumento poderá ser menor se a atmosfera for preservada e maior se continuar os atuais níveis de poluição. As consequências do aquecimento global para a agricultura são aumento das áreas secas, mudança no regime de chuvas, necessidade de plantas mais resistentes à seca e ao calor, alteração no ciclo reprodutivo das plantas, alteração dos zoneamentos agroclimáticos, deslocamento de produções de uma região para outras regiões mais aptas, maior incidência de pragas e doenças e necessidade de plantas mais resistentes a pragas e doenças. E esse aumento na temperatura média, ele afetará todas as regiões agrícolas do planeta. No caso do Brasil, a região sul será a região mais afetada, podendo haver redução na área cultivada e também migração de culturas de outras regiões para essa região. Devido ao aumento das temperaturas mínimas, haverá redução da possibilidade de geadas, principalmente na região oeste de Santa Catarina e extremo norte do Rio Grande do Sul, sendo que essas regiões se tornarão apropriadas para o cultivo de café. A produção do milho, da soja e do arroz será aos poucos substituída pelos cultivos de café e cana-de-açúcar. Os cultivos da maçã, da pera e do pêssego poderão ser afetados porque eles precisam do mínimo de horas de frio para o seu desenvolvimento. E já se supõe também que outras culturas, como frutas cítricas e as tropicais, poderão ser introduzidas nessa região. A cultura mais atingida será a soja, principalmente no Cerrado Nordestino e na região sul do Brasil, em decorrência do aumento da deficiência hídrica e ocorrência de veranicos. Será necessário buscar variedades que suportem a seca e temperaturas elevadas. Agora, vamos observar algumas projeções da Agritempo para as culturas da soja, milho, cana-de-açúcar e café, comparando o cenário atual dessas culturas com as projeções para 2050 e 2070, levando em consideração o melhor cenário do aquecimento global. Nessa primeira imagem, podemos observar o cenário atual da cultura da soja no Brasil. A previsão para a cultura da soja em 2050 é a redução de 29,6% da área de baixo risco, com um prejuízo de 5,47 bilhões de reais, e para 2070 a queda é de 34,8% da área de baixo risco, com um prejuízo de 6,4 bilhões de reais. Agora, podemos observar o cenário atual da cultura do milho no Brasil. A previsão para 2050 é a queda de 15,13% na área de baixo risco, com um prejuízo de 1,5 bilhões de reais, e para 2070 é a redução de 17,42% na área de baixo risco, com um prejuízo de 1,73 bilhões de reais. Em relação à cultura do café, nessa imagem podemos observar a situação atual da cultura no Brasil. A previsão para 2050 é a redução de 18,32% na área de baixo risco climático, com um prejuízo de 1,7 milhões de reais, enquanto para 2070 a projeção é a redução de 27,6% na área de baixo risco, com um prejuízo de 2,57 milhões de reais. Por último, podemos observar o cenário atual da cultura da cana-de-açúcar no Brasil.
Para a cana-de-açúcar, a projeção é diferente. Para 2050, a previsão é o aumento de 146,8% na área de baixo risco, com um ganho de 24,9 bilhões de reais, enquanto para 2070, a projeção é o aumento de 143,4% na área de baixo risco climático, com um ganho de 24,3 bilhões de reais. A agricultura, quando ela é praticada de forma sustentável, pode ajudar a frear o aquecimento global, evitando assim a emissão de gases do efeito estufa e sequestrando o carbono na vegetação e no solo. Algumas práticas benéficas são o uso de sistemas agroflorestais, silvipastoris e agrosilvipastoris. Estes vão ajudar a evitar o desmatamento, a degradação das pastagens e também eles ajudam a viabilizar o desenvolvimento sustentável. Outro ponto importante é a recuperação de pastagens degradadas e áreas de preservação permanente. Também tem o uso do sistema de plantio direto e integração lavoura-pecuária, que lhe ajuda a aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo e também a reduzir a quantidade de trânsito que tem na lavoura. O uso da fixação biológica de nitrogênio também é um fator importante. Temos também a intensificação da atividade pecuária, como o uso de foragens de melhor qualidade e, consequentemente, também traz maior produtividade para o rebanho. E também podemos pontuar a viabilização do uso de fontes renováveis de energia, como o álcool, a biomassa e o biodiesel. Os efeitos do aquecimento global já estão se tornando a realidade de muitos agricultores no Brasil. Secas, chuvas irregulares e temperaturas elevadas são cada vez mais frequentes, dificultando o desenvolvimento das culturas. Precisamos começar a agir imediatamente, para não sentir na pele as consequências do aquecimento global no futuro próximo. Seja consciente, não polua, preserve e haja com sustentabilidade.